O objetivo dessa aula é criar essa alça. Para fazer essa alça, vamos usar a ferramenta de Loft. E para fazer esse Loft, vamos criar 3 esboços distintos, que serão as etapas de transição para a criação da alça. Sejam bem-vindos e boa aula. A primeira coisa que devemos fazer é criar um plano paralelo ao plano frontal, bem no centro da nossa peça. Para isso, eu vou na aba Recursos, nessa ferramenta aqui, Geometria de Referência, e vou escolher aqui Plano. Vou expandir a árvore de projetos, que está aqui do lado de fora agora. Vou selecionar o plano frontal e vou clicar no centro dessa cavidade, olha só. Ou então, no meio dessa linha. Vejam, eu vou clicar aqui, exatamente nesse ponto, que é o ponto central da minha peça. Automaticamente um plano é mostrado que é paralelo ao plano frontal e que coincide com o centro da minha peça. Vou clicar em OK para finalizar a construção do plano. Veja que ele aparece aqui na árvore de projetos como um plano de referência. Eu vou iniciar construindo o esboço que terá o formato na parte superior aqui da minha alça. Para isso, eu vou na aba Esboço, vou clicar sobre a ferramenta Esboço e vou escolher o plano que acabei de criar. Vou colocá-lo de frente para mim e vou fazer um retângulo a partir do ponto central, mais ou menos nessa posição. Vou dimensioná-lo de forma que aqui nessa dimensão maior tenha 10 milímetros e nessa dimensão da altura do retângulo tenha 2 milímetros. Eu vou colocar esse ponto do retângulo alinhado com o ponto de origem, usando a relação de vertical. Vou ainda preencher com uma dimensão que vai da parte interna aqui da minha peça, dessa parte interna, até aqui a parte inferior, a parte superior da minha peça, do retângulo, de 60 milímetros, aliás, 65 milímetros. Só que eu não consigo enxergar aqui a parte interna, então eu vou mudar a forma de visualização e vou colocar uma forma linhas ocultas visíveis. E agora eu consigo enxergar essa linha aqui, que é o fundo da bandeja nessa parte interna. Vou pegar aqui a ferramenta de dimensão, vou colocar uma cota dessa linha até a parte superior do retângulo e vou dimensioná-lo com 65 milímetros. Notem que o retângulo ficou totalmente definido. Vou mudar essas duas linhas aqui para linhas de construção, desse jeito, e vou acrescentar aqui um arco por 3 pontos, tanto nessa parte como nessa parte inferior. Olha só, vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, vou clicar nesse ponto e nesse, vou deixar ambos paralelos, ou melhor, concêntricos, e vou colocar aqui uma dimensão de 15 milímetros para esse raio. Pronto, esse esboço está finalizado. Posso clicar aqui em concluir e aceitar a criação desse esboço. Posso voltar à forma de visualização aqui para sombreado com arestas e vou criar agora o outro esboço. Para isso, vou selecionar a ferramenta de esboço novamente e escolher o plano de referência, essa face aqui. Vou colocar a peça de frente para mim, vou usar a ferramenta de conversão de entidades e selecionar essa aresta e clicar OK. Vou pegar a ferramenta de Offset e vou dar um offset dessa entidade criada de 2 milímetros para fora, desse jeito. Vou completar o fechamento do retângulo utilizando a ferramenta de linha, criando linhas nas extremidades. Prontinho, esse esboço também está criado. Vou clicar em OK e finalizar o esboço aceitando. Vou fazer a mesma coisa do lado oposto ao esboço que criei agora, desse lado. Para isso, selecione novamente a ferramenta de esboço, selecione essa face como referência e aí crie um esboço igual, utilizando a ferramenta de converter entidades, depois offset para fora e feche aqui as extremidades com a ferramenta de linha. Finalize o esboço e observe, agora temos 3 esboços na árvore de projetos. Agora podemos utilizar essa ferramenta aqui, Ressalto Base por Loft, que se encontra na aba Recursos. Clicando nessa ferramenta, eu posso selecionar 2 ou mais esboços fechados para fazer a transição entre eles. Nesse caso, eu vou selecionar esse esboço, pegando exatamente nesse ponto aqui,
Vou selecionar esse esboço, clicando exatamente nesse ponto. Vejam que uma pré-visualização já aparece. E por último, vou selecionar esse esboço aqui, clicando nesse ponto aqui. Vejam, automaticamente ele mostra uma transição entre os três esboços, de forma que a saída de cada esboço fica tangente a um eixo dito normal a esse esboço. Tá? Eu não vou preencher mais nada nessa caixa de propriedades. Vou apenas clicar no botão OK e ver o resultado. Notem, esse loft passou por esse esboço, saiu daqui retangular, fez uma transição para que ficasse com esse formato meio abaulado aqui e novamente voltou a ser retangular, dando esse aspecto aqui para a nossa alça. Nessa aula, utilizamos a ferramenta de Loft para criar essa alça. Fizemos isso de forma que o recurso passasse por 3 esboços diferentes, criando essa geometria bem interessante para a alça. Até a próxima aula, onde finalizaremos a construção dessa peça.